Por que você age feito um bobo quando gosta dela? A psicologia explica. Você já percebeu uma coisa muito curiosa? Tem homens que conseguem conversar naturalmente com praticamente qualquer mulher. Ele brinca, ele faz piada, é espontâneo, consegue conduzir uma conversa sem grandes dificuldades, mas basta aparecer uma mulher que ele realmente gosta, que mexe com ele, e parece que tudo isso desaparece. Ele começa a pensar antes de enviar cada mensagem, ele relê o que ele escreveu 5, 10 vezes, olha o celular a cada 2 minutos, fica tentando interpretar cada resposta que essa mulher dá, começa a responder rápido demais, ou então ele demora de propósito porque ele viu ou ele leu em algum lugar que isso demonstra valor. Este homem promete para si mesmo que não vai mandar outra mensagem, mas ele manda. Ele diz que não vai criar expectativas e já está imaginando como seria apresentar aquela mulher para a família toda dele. E o mais curioso é que muitas vezes ele sabe que está fazendo tudo errado, mas simplesmente não consegue agir diferente. Se isso já aconteceu com você, eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. Você não ficou menos inteligente. Também não desaprendeu a conversar e provavelmente também não perdeu a confiança. O que aconteceu foi outra coisa. O seu cérebro mudou completamente a forma como passou a interpretar aquela interação. E quando isso acontece, até homens experientes podem começar a agir de maneira completamente diferente daquela que ele costuma agir normalmente. Então hoje eu quero explicar por que isso acontece, por que você fica parecendo um bobo e principalmente como recuperar a sua naturalidade sem precisar fingir desinteresse ou fazer jogos emocionais que não levam a nada. Então vamos lá, já vamos começar. Olha, a primeira mudança acontece antes mesmo de você perceber. Então existe um conceito muito estudado na psicologia cognitiva. Quando nós estamos tranquilos, a nossa atenção está voltada para o ambiente. Então a gente presta atenção na conversa, na outra pessoa, no contexto, mas quando a gente fica emocionalmente envolvido, acontece uma mudança muito importante. A nossa atenção deixa de estar voltada para a interação e passa a estar voltada para nós mesmos. Nesse momento você deixa de pensar o que ela está dizendo, e aí você começa a pensar, será que eu falei alguma besteira? Será que eu respondi rápido demais? Será que ela perdeu o interesse? Será que eu deveria ter mandado outra mensagem? Então, sem perceber, você deixa de participar da conversa e começa a assistir a si mesmo conversando. Isso é chamado, em diferentes contextos da psicologia, de atenção autocentrada. E isso aparece com frequência em situações de ansiedade social. E aqui está um detalhe muito importante. Quanto mais você monitora o seu próprio comportamento, menos espontâneo você se torna. E é exatamente por isso que você começa a parecer estranho, justamente quando você mais gostaria de parecer uma pessoa natural. Uma outra coisa muito importante para você saber é que nesse momento o seu cérebro passa a enxergar aquela mulher como uma oportunidade rara. E agora vem um insight aqui, uma ideia que poucas pessoas comentam. Na maioria das vezes, você não perde a confiança porque você encontrou a mulher perfeita. Você acaba perdendo a confiança porque o seu cérebro concluiu que aquela oportunidade é muito rara. Então pensa num objeto comum. Se você souber que pode encontrá-lo em qualquer loja, provavelmente você vai ficar mais tranquilo. Agora imagine que alguém fale assim para você, existe apenas um exemplar disso daqui. Imediatamente a sua forma de agir muda. Você fica mais cuidadoso, mais tenso, fica com medo de errar. Nos relacionamentos acontece algo muito parecido. Quando você pensa assim, nossa, talvez eu nunca encontre outra mulher como ela, o seu cérebro muda de estratégia. Ele deixa de explorar e ele passa a tentar preservar aquela oportunidade a qualquer custo. E é nesse momento que começam os comportamentos pegajosos, a necessidade de agradar, o medo de desagradar, aquele excesso de disponibilidade ou aquele ciúmes precoce. E, ironicamente, tudo isso costuma produzir exatamente o efeito contrário. Um outro ponto importante é que nessas situações você para de gostar apenas da pessoa e começa a gostar da história que você criou.
E esse talvez seja um dos pontos mais importantes do vídeo, então presta atenção. Às vezes você conhece uma mulher, sei lá, há 2 semanas, mas na sua cabeça ela já virou muito mais do que isso. Então você começa a imaginar viagens, finais de semana juntos, apresentar para os amigos, construir uma família com essa mulher, envelhecer ao lado dela. Percebe bem o que está acontecendo? Você deixou de reagir apenas à realidade e agora também está reagindo a uma história criada pela sua imaginação. E isso aumenta enormemente o peso emocional daquela interação. E a partir daí, meus queridos, qualquer mensagem demora mais, qualquer silêncio parece uma rejeição, ou qualquer mudança de comportamento parece o fim de um relacionamento que, na verdade, nem começou. Outra coisa importante para dizer para você, quanto mais você tenta controlar a impressão que você causa, mais artificial você fica, pode ter certeza disso. Esse é outro paradoxo muito interessante. Muitos homens acreditam que para conquistar uma mulher que realmente gostam, precisam controlar absolutamente tudo, cada palavra, cada mensagem, cada reação, mas a psicologia social mostra justamente o contrário. Quanto maior o esforço para controlar a própria imagem, menor costuma ser a espontaneidade. E espontaneidade é uma das características mais associadas à autenticidade. Então veja só que ironia, né? Você tenta parecer melhor, mas acaba parecendo menos natural. E isso costuma gerar exatamente a impressão que você queria evitar. Essas são coisas que eu converso muito lá na nossa comunidade. Eu sempre deixo, ela é gratuita e eu sempre deixo o link dela aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Lá na comunidade, além de conversar com vocês, responder perguntas, eu sempre deixo os cupons de desconto para os meus 2 livros, que também estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Uma outra coisa que também aparece nessas situações é que você começa a procurar certezas onde elas não existem. Existe esse outro comportamento que é extremamente comum. O homem passa a analisar tudo. Ela respondeu com emoji, o que isso significa? Nossa, ela demorou 3 horas, será que ela perdeu o interesse? Ela visualizou e não respondeu, será que aconteceu alguma coisa? Eu errei? Ela conheceu o outro? Na psicologia cognitiva existe um conceito chamado intolerância à incerteza. E algumas pessoas têm muita dificuldade em conviver com situações ambíguas. E o início de um relacionamento é, por definição, ambíguo. Você ainda não sabe exatamente o que o outro sente, não sabe se vai existir compatibilidade, também não sabe se aquilo vai evoluir. E quando você tenta eliminar essa incerteza rapidamente, você acaba criando pressão. E pressão costuma sufocar justamente aquilo que estava começando a surgir de forma natural. Então, como recuperar a confiança? Esse é o ponto. Talvez a resposta não seja aquela que você espera. A maioria dos homens acredita que precisa aumentar a autoestima ou parecer mais confiante, mas existe um caminho mais simples. Exatamente. Você precisa mudar novamente o foco da sua atenção. Em vez de você ficar monitorando a si mesmo o tempo inteiro, volte a prestar atenção na outra pessoa. Escute de verdade, observe, tenha curiosidade, conheça essa pessoa, porque relacionamentos saudáveis não começam quando alguém tenta desesperadamente ser aprovado. Eles começam quando 2 pessoas estão genuinamente tentando descobrir se existe compatibilidade. Perceba a diferença, você não está sendo entrevistado, você também está entrevistando. Você não está apenas tentando ser escolhido, você também está escolhendo. Essa mudança de perspectiva vai reduzir significativamente a sua ansiedade, porque devolve equilíbrio a essa interação. Então, qual seria a grande lição? Eu quero trazer uma ideia que eu considero uma das mais importantes quando a gente fala sobre relacionamentos. Confiança não significa ausência de medo, nem ausência de nervosismo. Confiança significa não deixar que o medo tome o controle das suas decisões. Significa continuar curioso.
continuar presente, continuar conhecendo a outra pessoa, mesmo quando ela desperta emoções intensas em você. Porque no final das contas, o seu maior erro não é gostar muito de alguém. O seu maior erro é permitir que esse sentimento faça você deixar de ser quem você sempre foi. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, porque ele ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele entrega esse conteúdo para outras pessoas que provavelmente estão passando exatamente pela mesma situação que você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal. Toda semana nós discutimos relacionamentos, comportamento e psicologia com base científica, mas sempre de uma forma prática e aplicável ao dia a dia. Agora eu quero saber uma coisa de você, eu sempre quero saber alguma coisa de você, em qual momento você percebe que começa a agir diferente quando realmente gosta de uma mulher. Escreve aqui nos comentários porque eu sempre leio todos e respondo todos também. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!